Você ainda controla a sua mente? Buscador da verdade. Alguém que ainda pensa, que ainda sente que algo está fora do lugar. Preste atenção, porque o que vem agora não é um conselho comum, é um chamado. Um chamado para a batalha mais importante da sua vida, a defesa daquilo que você é. Neste exato momento, enquanto você lê estas linhas, uma decisão silenciosa está acontecendo dentro de você. Não é sobre o que comprar, nem para onde ir depois. É sobre algo muito mais profundo. Quem você permite que comande o seu mundo interior. A maioria das pessoas já entregou esse comando, sem perceber. Elas caminham pelas ruas com os olhos presos em telas luminosas, acreditando que estão escolhendo, quando na verdade apenas reagem. Não vivem de verdade, são conduzidas, não decidem, respondem a estímulos. Acham que são livres porque podem escolher o próximo vídeo, mas não percebem que a própria necessidade de assistir já virou uma coleira invisível. A urgência é real, e é agora. O tempo, aquele mesmo que Sêneca dizia ser o único bem que não pode ser recuperado, está sendo drenado de você aos poucos, em pequenas doses de prazer barato. Cada minuto perdido em um scroll sem fim é um pedaço da sua identidade que se dissolve no mundo digital. E no fundo você sabe disso. Você sente aquela sensação estranha depois de horas conectado, o vazio que aparece do nada, a ansiedade que surge ao comparar sua vida real com versões editadas da vida dos outros, o cansaço mental que nem uma noite inteira de sono parece resolver. Isso não é fraqueza, é o seu eu verdadeiro tentando respirar, sufocado por camadas de expectativas, máscaras digitais e ruído constante. Você não é como a maioria. E isso é importante. A maioria nem percebe que está presa. Você está aqui porque sentiu o peso das correntes. Porque algo dentro de você disse, isso não pode ser só isso. Você recusou a ideia de ser apenas mais um número, mais um perfil, mais um dado armazenado no servidor de alguma corporação que nunca saberá seu nome. Imagine agora a sua mente como um jardim, um lugar íntimo, silencioso, vivo. Em outro tempo, você era o único jardineiro. Escolhia o que plantar, o que cuidar, o que arrancar pela raiz. Hoje, esse jardim está aberto. Os portões foram derrubados. Todos entram. A todo instante. Pessoas que você nunca viu lançam opiniões, comparações, medos, desejos artificiais. Exibem conquistas falsas, exigem sua atenção imediata, disputam cada segundo da sua consciência. O resultado não é mais um jardim, é um terreno confuso, cheio de barulho, ervas daninhas e distrações. É aqui que a sua identidade começa a se quebrar, no momento em que você perde o controle do próprio espaço mental. Recuperar quem você realmente é começa com um passo simples, mas difícil. Fechar os portões, retomar a soberania, expulsar os invasores. Porque enquanto qualquer um puder entrar na sua mente, você nunca será verdadeiramente livre. Estoicismo. Como blindar sua mente na era digital? O grande problema do nosso tempo não é falta de inteligência, muito menos falta de informação. Na verdade, vivemos o oposto disso. Vivemos uma espécie de obesidade mental. O excesso virou o novo normal. O verdadeiro inimigo é outro, a fragmentação. A sua atenção, que deveria ser o seu bem mais valioso, foi transformada em produto. Algo que se compra, se vende e se disputa. Hoje, grandes corporações investem bilhões para entender suas fraquezas emocionais. Não para te ajudar, mas para garantir que você permaneça sempre reagindo, sempre disponível, sempre atento ao próximo estímulo. Os melhores especialistas do mundo não foram contratados para curar mentes cansadas, mas para descobrir como manter o seu dedo deslizando pela tela por mais alguns segundos. Só mais um vídeo,
Só mais uma notificação. O resultado disso tudo é simples e brutal. Uma alma quebrada em pedaços, espalhada por várias plataformas, cada uma exigindo uma versão diferente de você. A distração virou o novo ópio do povo. Hoje não é mais preciso censurar ideias ou queimar livros. Basta inundar a mente humana com barulho constante. Quando tudo grita ao mesmo tempo, o pensamento profundo morre em silêncio. A reflexão foi trocada pela reação. As pessoas já não pensam sobre o que sentem, elas apenas sentem e respondem. Alguém te provoca online e a raiva surge na hora. Alguém recebe mais atenção e nasce a inveja. Um comentário qualquer muda seu humor. Você começa a funcionar como uma máquina emocional, com botões sendo apertados por algoritmos que só se importam com engajamento. Antes, a comparação era limitada a poucas pessoas ao seu redor. Hoje, ela é global, constante e injusta. Você se compara com versões editadas de pessoas que nem conhece. Isso cria uma sensação contínua de insuficiência. E esse vazio alimenta o consumo, a ansiedade e a dependência digital. Quanto pior você se sente, mais você procura distração. Quanto mais distração, mais distante fica de si mesmo. Essa hiperestimulação constante sequestrou o seu sistema de recompensa. O seu cérebro, que foi moldado ao longo de milhares de anos para buscar sinais reais de sobrevivência, agora está preso em um ciclo infinito de novidades irrelevantes e aprovação social. Cada curtida funciona como uma pequena descarga de prazer, e prazer fácil vicia. O problema não é você. Nunca foi. O problema é o sistema. Você foi condicionado a acreditar que ficar offline é perder algo importante, o famoso medo de ficar de fora. Mas a verdade é mais dura. O que você está perdendo aos poucos é a si mesmo. Sem direção interna, pessoas cheias de potencial se tornam barcos sem leme. São empurradas por tendências, escândalos fabricados e indignações do dia. Você acorda e, antes mesmo de perceber quem você é, já está mergulhado na vida dos outros. Isso não é hábito inocente, é uma renúncia silenciosa do próprio comando. Recuperar sua força começa aqui. Reconhecer que algo foi quebrado e que pode ser reconstruído. O escudo estoico. Autoridade antiga para um mundo caótico. Para enfrentar um problema moderno, precisamos de ferramentas que já sobreviveram ao tempo. O estoicismo não nasce como teoria distante, mas como prática de sobrevivência mental. Foi usado por imperadores e escravos, por líderes e homens comuns, em tempos tão caóticos quanto o nosso. Marco Aurélio, imperador de Roma, falava da construção de uma cidadela interior. Ele sabia que o mundo externo é instável, barulhento e muitas vezes injusto. Por isso ensinava que a única liberdade verdadeira é o domínio da própria mente. Se Marco Aurélio estivesse vivo hoje, veria as redes sociais como um ataque direto a essa cidadela. Um convite constante para que estranhos, tendências e algoritmos entrem na sua mente sem permissão. Ele nos lembraria que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E se esses pensamentos são moldados por um feed infinito, sua estabilidade emocional será tão frágil quanto o próximo post. Sêneca, ao escrever sobre a brevidade da vida, dizia algo simples e perturbador. Não é que a vida seja curta, nós é que a desperdiçamos. As pessoas protegem seus bens e seu dinheiro com cuidado extremo, mas entregam o próprio tempo com facilidade assustadora. O que é o scroll infinito, senão o desperdício voluntário da própria existência? Sêneca também falava da ocupação vazia. Estar sempre fazendo algo, mas nunca algo que realmente importa. As redes sociais são a forma mais perfeita dessa armadilha. Você sente que está informado, ativo, conectado, mas no fim do dia se sente vazio e sem propósito. Epicteto,
que começou a vida como escravo, ensinava uma distinção essencial: o que está sob seu controle e o que não está. Likes, comentários, visualizações, a opinião de estranhos, o algoritmo, nada disso depende de você. Colocar sua identidade nessas coisas é entregar sua paz a fatores aleatórios. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Se você não consegue ficar 1 hora longe do celular sem ansiedade, a verdade é dura, mas clara. Você não é livre. Você apenas trocou as correntes. Hoje, a ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. O que os estoicos chamavam de perturbações da alma, a neurociência chama de sequestro emocional. As redes sociais usam o mesmo mecanismo das máquinas de aposta. Recompensas imprevisíveis. Você nunca sabe quando algo interessante vai aparecer. Então continua checando. De novo e de novo. O cérebro aprende rápido. Ele se molda ao que você pratica. Se você treina a distração, ele se torna distraído. Se treina a reação, perde profundidade. O princípio é antigo, mas o alerta é atual. Ou você governa a sua mente, ou alguém fará isso por você. E quem governa uma mente confusa, governa o destino de quem a carrega. Autoconhecimento. Como reconstruir sua identidade? O que está sendo prometido aqui não é felicidade rápida, não é sucesso fácil, muito menos aquela autoajuda rasa que finge que a realidade é gentil e que tudo se resolve com pensamento positivo. Isso seria mentir para você. A promessa é outra, mais rara, mais difícil e exatamente por isso muito mais valiosa: o retorno à integridade. Ser íntegro é ser inteiro, não dividido, não espalhado. É quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz caminham na mesma direção, sem conflito interno, sem ruído constante, sem precisar se adaptar a cada estímulo que surge na tela. É viver com um eixo interno firme, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico, barulhento e fora de controle. A transformação que buscamos aqui é clara: sair da dispersão e voltar à presença. Trocar a reação automática pelo discernimento consciente. Abandonar a dependência silenciosa e recuperar a autonomia. Esse caminho exige maturidade. Exige que você abra mão da necessidade infantil de ser aceito por todos e assuma a responsabilidade adulta de se compreender profundamente. Não vamos seguir modismos nem promessas vazias. Vamos estruturar essa jornada em princípios sólidos, verdades simples, mas firmes, que funcionam como âncoras em meio à tempestade digital. Não espere atalhos, não espere truques rápidos. Espere um encontro direto com a realidade. Reconquistar quem você é não significa adicionar mais coisas à sua vida. Significa retirar, subtrair o excesso, cortar o falso, remover tudo aquilo que foi imposto de fora para dentro. Quando o barulho diminui, algo raro acontece. Você volta a ouvir a própria voz. É como restaurar uma obra antiga que ficou anos enterrada sob lama. O trabalho não é criar algo novo, mas revelar o que sempre esteve ali, esperando. Antes de avançarmos para os pilares práticos dessa reconstrução, há algo essencial que precisa acontecer: um compromisso interno. Este vídeo não foi feito para ser apenas consumido. Ele não é mais um conteúdo para passar os olhos e esquecer em poucos minutos. Ele é um chamado. E todo chamado verdadeiro exige presença. Se você busca apenas mais informação para acumular, este não é o lugar. Pode parar agora. O que vem adiante é um processo de despertar. E despertar não é confortável.
exige atenção, exige permanência, exige que você não pule etapas nem procure atalhos. A profundidade é o único antídoto real contra a superficialidade que está drenando a força das pessoas por dentro. Por isso, faça agora um gesto simples, mas simbólico. Se você realmente decide retomar o controle da sua identidade, reconheça isso internamente. Diga para si mesmo, com firmeza. Em pensamento ou em voz baixa, não importa. O que importa é a intenção. Ao fazer isso, você se coloca entre a minoria que percebeu o problema e decidiu agir. E se quiser deixar um sinal externo desse compromisso, deixe, comente, compartilhe, não para agradar algoritmos ou buscar aprovação, mas como um marco pessoal, um lembrete de que você assumiu a responsabilidade pelo próprio despertar e talvez inspire outros a fazerem o mesmo. Isso não é vaidade, é ritual, é o início do retorno. Acompanhe cada pilar com a seriedade de quem está reconstruindo a própria casa depois de um incêndio. Porque é exatamente isso que estamos fazendo aqui, reconstruindo, tijolo por tijolo, o lugar mais importante que você tem, o lar da sua consciência. Como desenvolver foco mental? Através do silêncio. Método estoico. O silêncio não é simplesmente a ausência de som. O silêncio é a presença de si mesmo. Em um mundo que exige sua atenção a todo instante, ficar em silêncio virou quase um ato de rebeldia. Uma afronta direta a um sistema que lucra quando você está distraído. Fomos treinados a ter medo do vazio, a preencher qualquer segundo livre com ruído. Uma música, um podcast, um vídeo curto, uma rolagem infinita. Mas é justamente no vazio que a identidade se forma. A psicologia profunda mostra algo incômodo. Quem não consegue ficar sozinho consigo mesmo não está em paz com a própria mente. Se você precisa de estímulo constante para não sentir o peso da própria existência, você não governa seus pensamentos, você foge deles. O barulho externo cumpre uma função simples, abafar a voz interna. Aquela parte de você que pede direção, sentido, coerência. Quando tudo faz barulho ao mesmo tempo, essa voz não consegue ser ouvida. Os antigos sabiam disso. Por isso, buscavam o deserto, a floresta, a montanha. Eles entendiam que a clareza não nasce no tumulto, mas na quietude. Hoje, o seu deserto não está a quilômetros de distância. Ele está no modo avião. O seu retiro espiritual não exige viagem, exige coragem. Coragem de deixar o celular em outro cômodo. Coragem de não preencher o vazio imediatamente. O ritual prático aqui é simples, mas poderoso. Solidão produtiva. Reserve 30 minutos por dia para o silêncio absoluto. Sem telas, sem livros, sem música, sem estímulos externos. Apenas você e seus pensamentos. No começo, será desconfortável. Sua mente vai implorar por distração. Você sentirá impulsos automáticos de checar algo, qualquer coisa, mesmo sem motivo. Isso não é fraqueza, é abstinência. É o sinal de que você está recuperando territórios que estavam ocupados. Se você resistir, algo muda. O silêncio deixa de ser ameaçador e começa a se tornar um aliado. Nele, você se escuta. Nele, você se organiza. Nele, você se fortalece. Afirmação de comando. Eu sou o mestre do meu silêncio. No vazio, eu me encontro e me fortaleço. Detox mental. Como para de consumir conteúdo inútil. Você é aquilo que consome. E mentalmente a maioria das pessoas está doente, sofrendo de uma obesidade silenciosa, informação em excesso, sem critério, sem profundidade. As pessoas consomem conteúdo como quem se serve em um buffet de comida estragada, um pouco de tudo, sem pensar nas consequências. Notícias inúteis, fofocas, conflitos artificiais, vídeos curtos que não deixam nada além de cansaço.
Tudo isso entra na sua mente e se acumula como lixo emocional e cognitivo. A dieta de dados não é ignorância, não é isolamento, é seleção consciente, curadoria radical. Se uma informação não contribui para o seu crescimento real, para o seu trabalho ou para a sua paz interior, ela não merece a sua atenção. E tudo aquilo que não merece atenção é ruído. Ruído deve ser cortado sem culpa. Aqui entra o minimalismo intelectual. Sêneca já alertava que ler demais, sem profundidade, pode ser apenas mais uma forma de distração. Agora imagine o que ele diria sobre consumir centenas de conteúdos rasos por dia. O ritual prático é a limpeza. Faça isso semanalmente. Desative notificações que não são essenciais. Pare de seguir perfis que despertam comparação, inveja ou raiva. Defina horários claros para consumo digital, em vez de permitir que ele invada o seu dia inteiro. Troque quantidade por qualidade. Um livro que exige atenção vale mais do que 1000 textos superficiais. Uma conversa profunda vale mais do que 100 interações vazias. Sua mente não foi feita para ser um depósito de lixo informacional. Ela foi feita para compreender, integrar e criar. Afirmação de comando. Eu filtro com rigor o que entra na minha mente. Minha atenção é um templo e não aceita invasões. Como ter foco total e parar de se distrair. O foco profundo é o novo superpoder em um mundo de mentes quebradas em 1000 partes. Em uma era de distração constante, a pessoa que consegue se concentrar em uma única coisa por horas é um gigante cercado por anões. A hiperestimulação digital treinou seu cérebro para pular de estímulo em estímulo como um animal inquieto. Isso destrói sua capacidade de concentração, mas também destrói algo mais profundo, a sua identidade. Se você não consegue focar, você não consegue aprofundar. E sem profundidade, não existe um eu sólido. Existe apenas uma superfície que reage ao mundo, um reflexo automático. A atenção é como um pincel com o qual você pinta sua realidade. Se esse pincel está quebrado, sua vida vira um borrão confuso, sem direção, sem coerência. A neurociência confirma algo que muitos ainda se recusam a aceitar. Multitarefa é um mito. O cérebro não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele alterna rapidamente entre tarefas, pagando um preço alto por isso. Cada troca de foco consome energia mental, reduz sua clareza e, por alguns momentos, até diminui sua capacidade intelectual. Você não fica mais inteligente fazendo tudo ao mesmo tempo. Você fica mais raso. O ritual prático aqui é o trabalho profundo. Separe blocos de 60 a 90 minutos para focar em algo realmente importante. Sem celular por perto, sem abas abertas, sem interrupções. Proteja esse tempo como se sua vida dependesse dele. Porque, de certa forma, depende. A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à qualidade da sua atenção. Aprenda a dizer não ao urgente para poder dizer sim ao que realmente importa. O mundo vai tentar sequestrar seu foco a cada segundo. Se você não proteger sua atenção, alguém fará isso por você. Afirmação de comando. Minha atenção é minha vontade em ação. Eu escolho onde ela pousa e não permito que ninguém a roube. Como ser você mesmo em um mundo de aparências. A sua persona digital é uma máscara que você criou e começou a acreditar. As redes sociais nos convidam a fabricar uma versão editada de nós mesmos. Escolhemos os melhores ângulos, as frases mais inteligentes, as conquistas mais impressionantes. Com o tempo, passamos a viver para essa versão idealizada. Buscamos validação para uma imagem que não é inteira. E esquecemos quem somos quando a câmera desliga, quando ninguém está olhando.
A fragmentação acontece quando a distância entre quem você é e quem você finge ser vira um abismo. Esse abismo se enche de ansiedade, insegurança, medo de ser descoberto, síndrome do impostor. Você sente que está representando um papel, mas não sabe mais onde termina o personagem e começa a pessoa real. O estoicismo ensina algo radicalmente diferente. A verdadeira aprovação vem de dentro. Os antigos chamavam isso de eudaimonia, o florescimento da alma, baseado em caráter, não em imagem. O espelho real é o exercício da honestidade brutal consigo mesmo. O ritual prático aqui é o diário noturno. Todos os dias escreva, sem público, sem filtros, sem tentativa de parecer forte. Escreva sobre seus erros, seus medos, suas falhas, mas também sobre suas vitórias internas, quando você resistiu a um impulso, quando agiu com coragem, quando foi fiel aos seus valores. Esse é o espelho que importa. Reconheça a diferença entre a sua imagem pública e a sua essência privada. Pare de tentar convencer o mundo de que você é feliz. Comece a trabalhar silenciosamente para realmente ser. Afirmação de comando. Eu não sou minha imagem digital. Minha verdade existe no que eu sou quando ninguém está olhando. Como controlar suas emoções e parar de agir impulsivamente. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço invisível, mas sagrado. É ali que mora a sua liberdade. É ali que mora o seu poder. O problema é que o mundo digital foi construído para destruir esse espaço. Tudo é feito para que você reaja imediatamente. Sentiu raiva? Comente agora. Sentiu inveja? Compre agora. Sentiu tédio? Abra o aplicativo agora. Ser reativo é viver no piloto automático. É ser governado por impulsos biológicos básicos, manipulados por sistemas que lucram com a sua instabilidade emocional. Ser consciente é outra coisa. É escolher a resposta. E muitas vezes, escolher não responder. O silêncio, nesse caso, não é fraqueza, é domínio. A fragmentação da identidade acontece quando você deixa de agir de acordo com seus valores e passa a agir conforme seus impulsos mais primitivos. Você se afasta de quem decidiu ser e passa a viver como alguém que apenas reage ao que aparece na tela. Epicteto já alertava para isso há séculos. Ele dizia que ninguém pode nos ferir ou nos irritar sem o nosso consentimento. Se um comentário de um estranho na internet é capaz de estragar o seu dia, algo saiu do eixo. Você entregou o controle da sua paz a alguém que não sabe nada sobre você. Virou um boneco cujas cordas podem ser puxadas por qualquer pessoa com acesso à internet. O ritual prático aqui é simples, mas poderoso. A pausa sagrada. Sempre que sentir um impulso forte de reagir a uma notícia revoltante, a uma crítica, a uma tentação de consumo, pare. Respire fundo 3 vezes, conte até 10 e então faça a pergunta que muda tudo. Essa reação está alinhada com o homem ou a mulher que eu decidi ser? Se a resposta for não, não haja. O verdadeiro poder não está em falar mais alto. Está em conseguir não falar quando todos esperam que você fale. Afirmação de comando. Eu não sou meus impulsos passageiros. Eu sou a consciência que os observa e escolhe o caminho certo. Pare de buscar aprovação nas redes sociais. Uma vida vivida apenas para a vitrine é uma vida vazia por dentro. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser mostrado para parecer real. Se não foi postado, parece que não aconteceu. Essa necessidade constante de validação transforma experiências vivas em performances. Você deixa de viver para registrar. Deixa de sentir para provar aos outros que sentiu. Você não saboreia mais o jantar,
você fotografa. Não escuta mais a música, você grava. Não vive o momento, você pensa em como ele será visto. Aos poucos, sua identidade começa a depender do olhar dos outros, e tudo aquilo que não é visível ao público começa a perder valor. Mas a verdade é simples e dura. As coisas mais importantes da vida são silenciosas, invisíveis e muitas vezes impossíveis de explicar. O amor verdadeiro, o esforço que ninguém vê, a superação de um vício, a disciplina silenciosa, a caridade feita sem anúncio. Nada disso precisa de curtidas para existir. Pelo contrário, quando expostas demais, essas coisas perdem parte da sua força. O reenquadramento aqui é entender que aquilo que realmente transforma não pede plateia. O ritual prático é o segredo deliberado. Faça algo difícil, bonito ou generoso hoje. E não conte para ninguém. Não poste, não fotografe, não mencione em conversa alguma. Guarde essa vitória só para você. Sinta o poder que existe em possuir algo valioso que o mundo não pode medir, julgar ou consumir. Afirmação de comando. Meu valor não depende de testemunhas. O que é invisível em mim é o que me torna forte. Detox das redes sociais. O que acontece quando você some? Para que o verdadeiro eu surja, o ego digital precisa morrer. O ego digital é essa parte frágil que se alimenta de números, seguidores, curtidas, comentários, visualizações. Ele nunca está satisfeito, nunca se sente seguro. Vive com medo de ser ignorado, esquecido, superado ou cancelado. Esse ego depende de coisas que você não controla. Por isso, ele vive em tensão constante. E a fragmentação atinge o auge quando você começa a tomar decisões de vida para alimentá-lo. Você vai a lugares que não te dizem nada, lê livros que não te interessam, defende ideias que não acredita. Tudo para manter a imagem ativa, relevante, visível. Os antigos já entendiam o perigo disso. Diógenes, o cínico, escolheu viver com quase nada para preservar algo raro: a própria integridade. Ele sabia que quanto mais você precisa da aprovação dos outros, menos você pertence a si mesmo. Não precisamos viver em barris, mas precisamos matar a importância exagerada que damos à nossa persona online. O ritual prático é o jejum de validação. Passe um fim de semana inteiro, ou uma semana, sem checar métricas. Nada de curtidas, seguidores ou comentários. Se for preciso, desinstale os aplicativos. Observe o que acontece quando você não precisa performar, quando não precisa ser alguém para ninguém. Descubra quem você é quando não há aplausos. Afirmação de comando. Eu renuncio à ditadura dos números. Minha identidade é soberana, íntegra e não está à venda. Construa uma mente forte em um mundo artificial. Os 7 pilares não são dicas soltas nem práticas isoladas. Eles formam um único sistema interno, um sistema feito para proteger, organizar e fortalecer sua consciência. A fragmentação que as redes sociais causaram não aconteceu de uma vez. Foi lenta, sutil, quase imperceptível. E é por isso que a reconstrução também precisa ser consciente e consistente. Silêncio protege sua clareza. Uma dieta de informação limpa sua percepção. O foco fortalece sua vontade. A honestidade revela quem você é de verdade. A não reatividade devolve sua liberdade emocional. O valor do invisível nutre sua alma. A morte do ego digital liberta sua identidade. O mundo não vai mudar. As notificações continuarão piscando. O algoritmo continuará tentando seduzir. A maioria continuará vivendo no automático. A diferença agora é que você não é mais levado por isso. Você deixa de ser folha ao vento e se torna rocha. O caos passa, você permanece. Não busque perfeição.
Busque presença. Cada escolha consciente, por menor que pareça, recompõe um fragmento da sua identidade. Aos poucos, você se torna mais inteiro, mais firme, mais real. Esse novo sistema não pesa. Ele protege, ele permite que você use a tecnologia sem ser usado por ela, que esteja no mundo digital sem pertencer a ele. Seu legado não será medido por números em plataformas frágeis, mas pela qualidade da sua mente, da sua presença e das suas escolhas. Em um mundo cada vez mais artificial, o futuro pertence a quem consegue algo raro: governar a própria mente. Encerramento. Você ainda é dono da sua mente? Chegamos ao fim desta jornada de palavras, mas é importante deixar algo claro. O que termina aqui é apenas a leitura. O trabalho real começa agora. O que você absorveu não é um ponto final, nem uma solução mágica. É um mapa. Um mapa para um território que você não perdeu. Apenas esqueceu que era seu, você mesmo. A verdadeira transformação não acontece enquanto você lê. Ela acontece fora da tela, no momento em que você decide não pegar o celular, no silêncio do quarto, no desconforto de ficar consigo mesmo sem distrações, na coragem de ser quem você é quando não existe plateia, nem curtidas, nem validação externa. A vida real não acontece no feed, ela acontece no corpo, na respiração, no esforço físico, nas conversas profundas, na presença verdadeira. Ela acontece quando você suporta a própria companhia e descobre que não precisa fugir de si. Agora, encare esta pergunta com a honestidade que o estoicismo sempre exigiu. Se amanhã o algoritmo deixasse de existir, se todas as redes caíssem, se as telas se apagassem para sempre, quem você seria? O que restaria da sua identidade se ninguém pudesse curtir, comentar, compartilhar ou aplaudir? Quais valores continuariam de pé quando o palco fosse desmontado? Se essa pergunta causa desconforto, medo ou um vazio difícil de encarar, isso não é uma condenação. É um sinal. Um sinal de que a fragmentação foi profunda, sim, mas não definitiva. Ainda há caminho de volta. Cada pilar que você leu é um passo nessa direção. Um retorno àquilo que sempre esteve aí, mas foi sendo abafado pelo ruído. Mas se essa pergunta traz alívio, silêncio e uma sensação de liberdade, então você já atravessou um limite invisível. Você não é mais refém. Você não depende mais do sistema para se sentir inteiro. Você recuperou algo raro em tempos modernos: soberania interna. Agora vá. Não espere que as plataformas mudem. Não espere que o mundo fique menos viciante, mais justo ou mais consciente. Isso não vai acontecer tão cedo. O que está ao seu alcance é mudar a sua relação com tudo isso. Assuma total responsabilidade pelo seu despertar. Compartilhe esta mensagem com quem você sente que ainda está dormindo. Não por vaidade, não para provar que sabe mais, mas como um gesto de responsabilidade e cuidado. O mundo não precisa de mais personagens digitais bem treinados. Precisa de mais pessoas inteiras, lúcidas e presentes. Deixo você com uma pergunta nos comentários. Você está usando sua vida, seu tempo e sua energia para construir algo real, sólido e duradouro? Ou está apenas gastando sua existência alimentando um algoritmo que lucra com a sua distração e nunca se importará com quem você realmente é? A escolha nunca esteve fora de você, nunca esteve nas mãos do sistema, ela sempre foi sua. Declare sua independência, assuma o comando da sua mente, seja inteiro, seja real, seja você. Curta este vídeo. Não para alimentar vaidade, mas para espalhar consciência. Inscreva-se para continuar esse processo de reconstrução interior. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer no centro da tela. Até a próxima!